Bom dia, bom dia. Vamos seguir com o nosso estudo do Livro dos Espíritos, que fazemos já há algum tempo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Deixa eu organizar aqui uma ligeira mudança, ok? Vamos lá, esperar o pessoal entrar e vamos conversar, né? Vamos seguir com o nosso estudo de hoje, domingo, dia 24 de janeiro, salvo engano, 24 de janeiro, exatamente. Então vamos, enquanto o pessoal entra, vou acabando de organizar aqui o fone de ouvido. Só um segundinho. E já vamos começar. Bom dia, pessoal que está chegando agora, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas nesse nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando aqui o livro 2º, capítulo 6, e hoje nós falaremos da questão 268 à frente. Então hoje nós falaremos três questões da escolha das provas, e depois vamos para um outro subtópico, relações de além-túmulo. Então, com relação à escolha das provas, é o nosso quarto encontro, e começaremos relações de além-túmulo como o nosso primeiro encontro. Então hoje nós encerraremos um tópico, um subtítulo, e começaremos no outro subtítulo, ok? Então vamos lá, onde nós paramos na última live, no último domingo, que foi na questão 268. Nós falamos da escolha das provas, falamos que o espírito pode fazer a sua escolha, em regra, faz sua escolha no mundo espiritual, pode haver redirecionamento nessas escolhas aqui no mundo material, o que não é a regra. Falamos dos processos compulsórios, e hoje vem a questão, então, 268, onde se pergunta aos espíritos: até que se chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? Essa pergunta aqui ela é interessante porque a resposta vai nos auxiliar a entender algo que já falamos aqui, não vamos entrar em detalhes novamente, mas faz-nos entender melhor a ideia das provas. Então aqui vejamos novamente a pergunta: até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? E os benfeitores espirituais respondem o seguinte: sim, mas não como o entendeis, pois só considerais provas as tribulações materiais. Então, nessa primeira frase da resposta, os espíritos já vão nos dizendo que nós muitas vezes fazemos confusões em relação à ideia de provas, em relação à ideia de expiações. Já explicamos isso aqui em outra live, mas é bom a gente retomar aqui o conceito somente do campo das provas. Vejam só como os espíritos dizem que nós, na maioria das vezes, só entendemos como provas as tribulações materiais. E aí eles seguem: ora, mesmo sem ser perfeito, o espírito que se elevou a um certo grau não tem mais provas a sofrer. Porém, sempre tem deveres que o ajudam a se aperfeiçoar, e que nada tem de penoso, ainda que consistam em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Então aqui, a pergunta feita é se os espíritos que já chegaram a um certo grau de aperfeiçoamento ainda têm que passar por provas.
E os Espíritos aproveitam para dar na resposta, para dizer que nós fazemos um conceito um tanto confuso sobre o que vem a ser provas. Porque nós atribuímos a ideia de provas às questões difíceis materiais, às tribulações materiais. Quando os Espíritos querem nos dizer que as provas são os nossos deveres a serem preenchidos, a serem exercidos ou praticados, e que os espíritos que chegam a um certo grau, eles continuam com seus deveres. E muitas vezes nós não passamos nos nossos deveres, ou seja, não fizemos o dever. Então é muito interessante essa resposta, porque ela corrobora o sentido que os espíritos já deram em outras questões para a ideia de provas. Então aqui no sentido de que todos nós temos obrigações a cumprir, todos nós temos um dever aqui na Terra, todos nós temos uma atividade a ser desenvolvida nas trevas. Aí o Fábio faz uma observação, mas nessa questão não é o mesmo sentido de vicissitudes da vida material? É exatamente, Fábio, é isso que os espíritos chamam a atenção, é para isso que nós erroneamente chamamos por provas aquilo que não são provas e que atribuímos a ideia para provas como se fossem tribulações, como se fossem ações penosas. E os Espíritos querem nos explicar que não, que provas são os deveres naturais da nossa existência. Nós estamos colocados no mundo, estamos encarnados no mundo para exercer as nossas escolhas obrigacionais. É esse o aspecto. E as provas, os deveres trabalhados, a Xiomara diz aqui, pode ser colocado como uma reparação, os deveres cumpridos são reparatórios. Eles reparam, eles são, por assim dizer, de remissões. Então, é interessante essa resposta para nós mudarmos alguns conceitos, entendermos outros ângulos e começarmos a olhar para a encarnação, para o fato encarnatório, como uma oportunidade de aperfeiçoamento, para o nosso aperfeiçoamento. Então estar aqui é um processo de oportunidades, é um momento de oportunidades para o nosso melhoramento. Essa questão aqui, quando nós associamos a ela a questão 132 e a questão 171, nós perceberemos muito bem essas características. Já dissemos, as provas são escolhas, são as nossas obrigações, nossos deveres naturais. As expiações são as consequências do não exercício dos nossos deveres, do não cumprimento dos nossos deveres. Então é muito tranquilo esse processo. Não há aspectos punitivos. A Xiomara diz aqui, podemos linkar com a questão 100 a 113, as questões que falam dos níveis espirituais, da escala espiritual. Nós veremos à frente, Xiomara, quando formos trabalhar relações além-túmulo, que os níveis evolutivos, eles sim gera uma diferença. Né? É esse aspecto que nós gostaríamos de perceber. Né? É um nível de aperfeiçoamento. Assim nós verificaremos, com esse conceito que os Espíritos trazem, que estar no mundo de provas e expiações não é por punição, não é uma corrigenda, não, é uma oportunidade
oportunidade evolutiva, oportunidade para que nós cresçamos. É esse o sentido. Não vamos aprofundar, até porque já trabalhamos esse assunto. As pessoas que estão entrando pela primeira vez, em outras lives, nós falamos sobre provas e expiações. Aqui apenas trago faço essa lembrança, mas com foco na ideia das provas, para nós entendermos que são os nossos deveres. Nós temos deveres. Se cumprirmos, ótimo. Se não cumprirmos, reticência. Se não cumprirmos, ficarmos sempre postergando, o aspecto expiatório surge. Mas por essa decorrência. Então nem assim pode-se dar a palavra expiação o sentido de punição. Não tem mesmo. Porque Deus não é algoz. Deus não é algoz. Então vejamos a beleza dessa questão 120. Desculpa, dessa questão 268, que nos leva à questão 120. Nos leva à questão 120, quando lá na questão 120 pergunta se todos os espíritos têm que passar pela fieira do mal. E os espíritos respondem que não, todos passam pela fieira da ignorância. Então aqui é a oportunidade que nós temos, a encarnação na qual estamos, faz-nos sair da ignorância. Vamos aprendendo, conhecendo as coisas. Belíssimo isso. É uma resposta muito legal, uma resposta muito tranquila, que nos tranquiliza e vai nos dizer ao mesmo tempo que todos nós, sem exceção, temos deveres a cumprir na Terra. Ninguém está aqui na Terra, encarnado, a passeio. Essa reencarnação não é a passeio, nós temos obrigações a cumprir. E é preciso olhar isso. E, como disse na última live, e aqui Xiomara faz uma observação, como disse na última live, nós precisamos enxergar um pouco a nossa vida, um pouco, não muito, com olhos da espiritualidade, espirituais. Perceber que a vida é maior. É esse o aspecto. Depois vamos à questão 269. O espírito pode... Essa questão é interessante, muito interessante. O espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu? Quanto à eficácia. O que é eficácia? O resultado esperado, o bom resultado esperado. Eficiência é meio, eficácia é fim. Eficácia é o fim objetivado. A eficiência é o modus operandi, é a maneira de fazer. Mais eficiência, menos eficiência, eficácia é o resultado. O resultado conforme esperado. Então eu posso ser eficiente nas minhas ações e ineficaz no resultado dessas ações. Eficiência é o fazer, é o modo, é o meio, é a forma. Eficácia é o produto final, é o que se esperava. Então aqui a pergunta é se o espírito pode se enganar com relação quanto à eficácia da escolha dele. Ele escolhe um gênero de provas e percebe que não houve eficácia, que o resultado não foi aquele esperado, objetivado, quando se fez a escolha das provas. Essa é a pergunta. Porque as pessoas confundem muito eficiência e eficácia. Então, é preciso perceber que a eficiência é o jeito de fazer. A eficácia é o atingimento do resultado esperado, na forma esperada, do jeito esperado. Aí, então, vamos ver a questão, a resposta. Se o espírito pode se enganar quanto à eficácia da prova. E os espíritos respondem,
pode escolher uma prova que esteja acima de suas forças e sucumbirá. A gente quer escolher tudo de uma vez só. Há pessoas que, quando tem algo a se resolver, diz assim, não, eu vou me dedicar só a isso e resolvo de uma vez, que esse negócio de ficar devagarzinho não me agrada. E pode ser que no querer fazer tudo de uma vez só não consiga. Não consiga. Pode ser que não consiga. Então aqui os Espíritos estão dizendo, a Maria de Fátima diz aqui, no meu livro está escrito eficiência. Muito boa essa observação. A Marlene Rosa também, muito boa essa observação, ela também faz a mesma observação. O Guion traduz. Mas agora pensemos, a tradução do Noleto, com todo respeito às outras traduções, com todo respeito, a palavra eficácia é pertinente. Com todo respeito à tradução do Guion, belíssima tradução. Guion foi um dos que participaram da construção do texto do Código Civil de 1916 no Brasil. Guion, um linguista, um jurista e linguista. Mas percebamos que o sentido da palavra eficácia utilizado pelo tradutor Noleto é mais interessante. Porque na língua portuguesa há diferença nessas duas palavras. Elas não levam às mesmas coisas. Então não é que está errado, é que aí vem, me desculpem, aí vem a questão da escolha. Eu opto pela tradução eficácia, pela semântica eficácia, utilizada pelo Noleto. Pode até no texto francês estar eficiência, mas para a gramática portuguesa, para a língua portuguesa, há diferença entre uma e outra. E o sentido semântico, porque as traduções elas podem ser gramático-literais, gramático-etimológicas, podem ser gramático-semânticas. E aqui o Noleto optou pela tradução gramático-semântica. E a semântica aqui é mais interessante. O Herculano, aqui diz a Maria da Graça, diz que a tradução do Herculano também vem a palavra eficácia. Então, tudo bem. Sempre que nós lemos, nós precisamos buscar sempre um sentido semântico. Tradução é algo muito delicado. Quando você traduz um texto, você utiliza palavras não etimologicamente iguais. Você utiliza palavras que representam a semântica na cultura do leitor. E há traduções e há palavras que não podem ser traduzidas porque não tem referencial na língua para a qual se traduz. Há palavras que a gente não consegue traduzir. Então utiliza-se, mantém-se quase que a palavra original. E aí tenta-se trazer um sentido semântico. Então é esse o aspecto, né? Então aqui eu fiz essa observação entre semântica e eficácia, né? E aqui a Marlene Rosa faz uma observação, nossa querida amiga doutora Marlene Rosa, dizendo aqui, no francês está, eu não falo francês, está como eficácia, a ideia seria. E se nós pensarmos, a gente tem que olhar sempre o contexto da pergunta, se nós pensarmos, eficácia cabe melhor, é o resultado? Porque vejam aqui, pode escolher uma que esteja acima das suas forças e sucumbir. Ou seja, não deu certo. Então a palavra a eficácia se aplica bem. E a resposta continua. Também pode-se escolher uma que não lhe traga proveito. Alguma como buscar, por exemplo, um gênero de vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede outra para reparar o tempo perdido. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Porque ali nós vamos escolher. E podemos escolher uma encarnação sem utilidade nenhuma, que ele diz aqui, um gênero de vida ociosa e inútil. Agora, ele pode não suportar, a Inês diz aqui, mas o espírito é orientado a refletir se suportará ou não a prova, não é? Não necessariamente, porque a escolha é do espírito. A escolha é do espírito.
É como um jovem, que a mãe e o pai, ele quer fazer uma coisa, a mãe e o pai diz assim, filho, eu não faria se fosse você é inexperiente, a gente já passou por isso, eu não faria dessa forma. Aí o filho diz assim, não, mas eu quero fazer assim. O jovem quer fazer, eu quero fazer assim. O pai diz, a mãe diz, então faça. Então é esse o sentido, os benfeitores orientam. Eles orientam, olha, você está escolhendo esse gênero de provas, pensa melhor, talvez não vai lhe ser útil. Não, mas eu gostaria, tudo bem, vamos dizer assim, vai lá. Aqui o Fábio disse, Simão, por que a espiritualidade permitiria uma encarnação ociosa ou de pouquíssimo proveito? O espírito não pode enganar quanto à eficácia da prova? É justamente isso, Fábio. Se os espíritos interferissem nesse ponto, onde estaria o nosso livre-arbítrio? Quer dizer, eu escolho, o espírito fala, não, você não vai fazer assim. Peraí, então eu vou fazer de outro jeito porque outro determinou para mim e não porque eu quis. Então é preciso perceber que as nossas vontades são respeitadas. Até um certo ponto que uma escolha minha possa prejudicar inúmeras pessoas. Mas nesse sentido, não. Imagina se eu falo para um espírito, eu quero esse tipo de prova ociosa. Ele fala, não, você não vai ter essa prova ociosa. Não vai te ajudar, eu vou te impor outra. Não, você vai fazer outra. Veja, a minha vontade era ficar ocioso, eu só não fiquei porque não deixaram. Então eu continuo ocioso na vontade. Então é preciso perceber que no mundo espiritual, nós já estudamos isso aqui, no mundo espiritual o espírito tem uma visão mais ampla e ele escolhe com consciência de causa. E os espíritos aguardam. Lembremos de uma das questões que nós já estudamos, a resposta foi Deus sabe esperar. Não é isso que nós vimos lá atrás? Não me lembro aqui qual questão que nós já estudamos, quando fala se Deus não poderia apressar e tudo mais, ele diz assim, Deus sabe esperar. Ou seja, sabe esperar é tomada de consciência. Então não há imposições. Nós já vimos aqui a exceção, salvo engano, na live passada, vimos aqui a questão 262A, é a exceção. Olha aqui, quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente da sua vontade, ou essa existência pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? E eles respondem, Deus sabe esperar, não apressa a expiação. 262A. A 262A, Fábio. Então, esse aspecto aqui é importante. Aqui na Terra, quantas vezes nós fazemos também algumas escolhas sem proveito nenhum? Quantos aqui levam a vida sem proveito nenhum? Na ociosidade? Então nós estamos aqui, questão 132, para evoluirmos. E se eu fico estacionário por vontade, óbvio, é sempre por vontade, eu não estou seguindo o fluxo da evolução. Agora, chega num ponto, é a 262A, que nós já estudamos, chega num ponto que sim, os espíritos vão interferir. Mas isso não é, por assim dizer, a regra. Faz parte da regra, mas não é a generalidade. É um campo específico, é um momento específico. É importante nós percebermos isso. Porque senão nós queremos, desculpe-me, mas nós queremos transferir para outrem as responsabilidades que são nossas. Dizendo, mas os espíritos, os benfeitores, o meu anjo da guarda, ele poderia interferir e não deixar acontecer. Eles não interferem, eles sugerem. Quantas vezes nos vêm inspirações? E a gente não ouve. Aqui a Maria da Graça diz, então ao falar que a cruz é de acordo com o ombro pode carregar, estamos enganados. Não, pelo contrário, Maria da Graça. Essa fala sua é perfeita. Veja o que ela diz, então ao falar que a cruz é de acordo com o ombro que pode carregar, estamos enganados, porque a escolha da prova pode ter sido mais pesada que... Não. A cruz é em conformidade com o ombro. Os desejos nossos, muitas vezes, apressam em querer resolver tudo de uma vez.
é que vai dificultar a aplicabilidade desse ditado. É aquela frase de Jesus perfeita. Jesus foi perfeito na frase. Meu pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. Meu pai, ou seja, por questões naturais, o fardo nunca é maior do que a força. Mas por questões pessoais, escolhas pessoais, é que a gente quer pegar um peso maior do que deve, do que consegue. Perceberam? Então está corretíssimo esse sentido de que meu pai não coloca fardos pesados em ombros fracos, como disse Jesus. Perfeitamente. Por natureza, nunca. Pela escolha consciente, nunca. Mas muitas vezes escolhe aquilo que está além das forças. Ela diz aqui, Maria da Graça, muito bem, entendi, nossa ansiedade nos faz fracassar. Exatamente. É até um certo egoísmo, é como se eu dissesse assim, não, deixa eu resolver tudo de uma vez. Eu vou carregar esses pesos de uma vez só. Não é assim. Mas os Espíritos dizem, se eu fosse você, eu não faria. Mas você quer? Deus abençoe. E pronto. E pronto. Nós somos tutelados até um certo nível de consciência. É a questão 132 do livro Consolador. Nós somos tutelados. Há um automatismo evolutivo até um certo grau. Quando desenvolvemos a consciência, o livre-arbítrio vai se ampliando e menos tutelados nós somos. É esse o aspecto. Menos tutelados nós somos. E as escolhas nossas vão imperando. Vão imperando. É preciso que percebamos esse sentido. É o que os Espíritos estão dizendo. E vão para um outro aspecto, porque aqui as pessoas estão fitando só na primeira frase. Pode escolher uma que esteja acima das suas forças. E a segunda frase? Também pode escolher uma que não lhe traga proveito. Como buscar uma vida ociosa, um gênero de vida ociosa e inútil. Eu diria que essa aqui, em quantidade, seria maior. Eu diria, é só uma inferência minha. As escolhas de vidas ociosas, como que, não, essa encarnação eu vim só a passeio. Não, já que eu vou encarnar de novo, eu resolvo na próxima. Esses conceitos, eu diria, esse tipo de pensamento é muito mais frequente. É muito mais frequente. E o desculpismo, dizendo, Deus não interferiu, então era para acontecer assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque se Deus interferisse em tudo, nós não teríamos vontade livre. Porque não pode interferir para os meus casos e não interferir para os casos das outras pessoas. Porque senão Deus não seria justo, as suas ações não seriam equânimes. Aqui a Tatiane diz, quanto maior a consciência, maior a responsabilidade nas escolhas. Seja no plano espiritual, seja na Terra, perfeitamente. Aliás, Tatiane, essa é uma fala do filósofo Tio Ben. Tio Ben é o tio do Homem-Aranha, né? E ele disse isso ao Homem-Aranha lá nas revistas em quadrinhos. Ele, no momento lá que ele é assaltado, né, e está para aspas, falecer, ele diz ao Peter Parker, né, o Peter Parker, ele diz a ele, quanto maior o poder, maior a responsabilidade. E quanto maior a responsabilidade, maior também a amplitude das escolhas. Então, a filosofia do Tio Ben, mas é essa a ideia. Pensemos nisso. E aí eu fazia o raciocínio dizendo, olha, se Deus interfere nos meus casos, ele tem que interferir nos casos de todo mundo, senão ele não seria justo, não seria equânime. Então não, a lei de Deus está aí, impera, e nós vamos trabalhando causa, efeito, ação, reação. E maior consciência é maior liberdade. Olhemos as escolas. No ensino infantil, o nível de liberdade das crianças é menor, não é? Lá no ensino infantil, até o 5º ano, sei lá, isso muda de tempos em tempos, na minha época era até o 4º, mas até o 5º ano.
Quando chega no ensino fundamental ali, naquele ciclo do sexto ao nono ano, na minha época era do quinto ao oitavo, amplia um pouco a liberdade. Ali na fase infantil, qualquer coisinha a criança tem que pedir. Na fase do ensino fundamental, já não. No ensino médio, já amplia um pouco mais. E quando chega no ensino superior, veja que no ensino fundamental, no ensino médio, para ir ao banheiro, o aluno tem que pedir. Ele tem que levantar a mão e falar, professora, posso ir ao banheiro? Ou seja, até para uma necessidade fisiológica tem que ter permissão. Quando chega no ensino superior, ele chega a hora que ele quer, ele sai a hora que ele quer, ele se levanta, professor, dá licença, e sai da sala, vai ao banheiro, ou vai onde ele quiser, ou vai embora. Porque percebe-se que no ensino superior, em tese, teria mais maturidade. Se a pessoa quer assistir aula, assiste, não quer assistir, vai embora. Num curso de pós-graduação, mais ainda. Então, quanto mais, aspas, evoluído, mais conhecimento, mais liberdade. Mais liberdade. As consequências são diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Pode até o aluno lá no ensino superior não ter a maturidade, mas pressupõe-se que ele tem a idade, ele faz a escolha. Ele não é mais menor de idade. Ele escolhe. E ali estando, a gente percebe a educação do aluno. Né? Estamos dando aula, o aluno quer sair, ele fala, professor, com licença. E ele espera para sair numa hora assim que ao levantar não atrapalhe o ensino. Agora outros não, se levantam e vão embora. Aí mostra que não tem consciência mesmo, mas que tem a idade, tem. Não tem maturidade, mas tem a idade, a liberdade ele tem. Então pensemos nesse sentido. É esse o conceito que coloca aqui. Por isso os espíritos não vão interferir como regra, como generalidade. Eles vão nos orientar, vão sugerir. Como sugerem quando estamos encarnados? Como sugerem? Aqui encarnados, quantas vezes nos chegam inspirações e a gente não dá atenção? Vem aquela ideia assim, aquele relâmpago, aquele relâmpago, assim, um insight. Não, e a gente vai e não obedece, não segue. Então, pensemos nesse sentido. E aqui encarnados, vamos dar mais valor à nossa encarnação. Eu já disse várias vezes isso. Vamos usar um pouco a intuição para acessarmos intuitivamente a escolha das provas. Quando formos fazer as coisas, lembremos, nós somos espíritos que estamos encarnados. E vamos, quando for tomar uma decisão, agir, no dia a dia, coisa simples ou não, vamos usar essa consciência espiritual. Vamos avaliar se aquilo que nós estamos escolhendo fazer traz proveito para a evolução espiritual. Se é útil, façamos da mesma forma aqui na Terra. Se vamos agir, pensemos qual é a utilidade dessa ação. É útil ou não é útil fazer isso? É proveitoso ou não no sentido de gerar proveito coletivo? Para que a gente também não fique ocioso no nosso dia a dia. Dá valor ao tempo. Dá valor ao tempo. Tatiana diz aqui, perguntar, isso é amor, isso é caridoso? Sim, isso é amoroso, caridoso? São essas perguntas, é útil. E outra coisa, manter as responsabilidades. São os nossos deveres. Nossos deveres. Aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo tem lá o item, o dever. E olha, vale a pena, são instruções dos Espíritos, dê uma lida sobre o dever. E nós perceberemos que dever não é obrigação naquele sentido que nós damos, obrigatório. Não, dever é uma responsabilidade, não é uma obrigatoriedade, não é uma imposição, é uma responsabilidade. Quando temos lá o dever no Evangelho segundo o Espiritismo, eu posso estar enganado, acho que é o capítulo 17, não leve em conta não, dê uma olhada no índice. Quando ali está o dever, é justamente para nos chamar a atenção para as nossas responsabilidades. Não
não as obrigatoriedades. Porque a obrigatoriedade fere o livre-arbítrio. Responsabilidade é o exercício consciente do nosso livre-arbítrio. Muito bom. E a questão 270 diz aqui, a Milena está confirmando, é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, de fato, não errei. Capítulo 200, questão 270. A que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira, de preferência a outra? Essa pergunta eu coloquei aqui porque ela é muito importante. Ela é muito importante. Principalmente para a juventude, principalmente. Para nós todos. No meu caso, para a velhitude. Me permito o neologismo. Mas ela é muito importante para aquele momento do jovem escolher os rumos da sua vida profissional. Aquele momento em que o jovem vai buscar o curso que ele vai fazer, a profissão que ele quer exercer. E olha, eu trabalhei muito tempo como professor, na época a gente chamava cursinho. Hoje é pré-ENEM, essas coisas. Mas na época a gente chamava cursinho pré-vestibular. Trabalhei muitos anos dando aula de história. Eu dava aula de história geral para os vestibulandos, né? Durante muito tempo. História da América, história do Brasil, história geral. E ali a gente via a angústia, a ansiedade dos alunos. Aí você perguntava aos alunos: que profissão você vai escolher? Qual curso você quer fazer? E a gente brincava que o aluno que estava decidido, o que tinha certeza do que queria, indicava 3 cursos. Na época ele dizia assim, ou 4 cursos. Eu quero fazer direito, medicina, engenharia ou odonto. Eu falava assim, era o que estava com certeza, 4. Então é importante nós observarmos que nesse momento, essa viagem interior, para a gente mais ou menos intuitivamente buscar o nosso pendor. É isso que está aqui nessa questão. Todos nós trazemos um certo pendor. E veja, a que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem em seguir uma carreira, de preferência a outra? Eles respondem: parece-me que vós mesmos podeis responder a esta pergunta. Não é a consciência de tudo o que dissemos, não é a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso realizado em existência anterior? Então vejamos, nós já vimos que o gênero de provas nós escolhemos, então todos nós trazemos um gênero de pendor. Para facilitar, vamos separar assim, só didaticamente, trazemos um gênero, uma escolha para o campo das exatas, para o campo da saúde, para o campo das ciências sociais aplicadas, para o campo das ciências da terra, da natureza. Agora, qual profissão específica? Isso não vai mudando com o tempo, lógico. Existem, talvez no futuro, daqui, 20 anos, a maioria das profissões nem estão inventadas ainda hoje. Mas nós temos os pendores. Tem aquelas pessoas que têm um dom para o ensino, tem uma facilidade para explicações, para ensinar, uma didática, uma paciência, nunca estudaram nem métodos, mas trazem isso como aquisições de diversas encarnações. Outros têm um encaminhamento para o campo da saúde, outros têm um encaminhamento para o campo da vida social, da moda, do design. Então nós temos que começar a ouvir um pouco e evitar modismos, mas ouvir um pouco. É difícil, lógico que é. O véu do esquecimento está presente, mas é preciso observar isso, observar esse aspecto, verificar onde nós nos sentimos melhores. Quantas pessoas têm o dom musical, como bem colocado aqui, tem o dom musical e vão para o campo da música, campo do esporte.
Então, e a gente fala, não, mas essa pessoa parece que é um dom. E parece não, é uma escolha associada a aquisições anteriores. Agora, fazer essa escolha, como diz aqui a Maria da Graça, com 16 ou 17 anos, não é fácil. Não é fácil. Realmente não é. Não é fácil. Nós temos que ponderar alguns pontos. Nós temos que ter uma certa maturidade. Eu vejo muito isso. Eu trabalho no curso de Direito, então há certos anos que eu trabalho com o primeiro período, aqueles meninos que estão entrando. Trabalho no 7º período, trabalho no 9º período, isso depende de semestre a semestre. E a gente vê lá aqueles meninas de 17 anos, né, num curso tão assim, reflexivo. Mas a gente vai percebendo ao longo do curso o desenvolvimento. Os que têm o pendor, eles vão se amadurecendo e vão mudando as condutas do curso. Outros não, ficam ali ainda no ar. E assim vai. Eu trabalhei um tempo no curso de fisioterapia, eu ministrava a disciplina de antropologia. À época, isso faz anos, foi em 1999. E ali eu fiz a pergunta aos alunos, por que eles haviam, qual era o objetivo, melhor dizendo, que eles tinham para aquele curso. Eram 60. Olha que eu posso dizer que a grande maioria estava ali sem saber qual era o objetivo. Porque deram respostas assim, é o curso mais próximo da minha casa, porque eu queria fazer medicina, não consegui, vou fazer fisioterapia, não, meu pai falou que é melhor fazer isso. E ali depois, ao longo do curso, eles vão se descobrindo. Eu tive uma aluna, também no curso de fisioterapia, que já estava no último ano de odontologia e optou. Falou, não é isso que eu quero. E percebeu que no campo da saúde ela se realizava mais na fisioterapia e foi fazer a fisioterapia. E aí eu a recebo no primeiro período, vinda do quinto ano, já quase do último período, no 9º período de odontologia. E ela veio para a fisioterapia. Ela percebeu que o campo dela era a saúde, mas depois que ela percebeu que seria a profissão outra, e ela redirecionou-se, redirecionou-se. O interessante depois é que uma aluna dessa turma de 1999, quando da formatura, foi a oradora da sala. E ela começou o discurso dela ali, dizendo que quando ela entrou no curso, foi perguntado a ela o objetivo que ela havia, qual o objetivo para o qual ela fazia o curso. E ela disse, eu não soube responder. Mas hoje, ela disse, hoje eu sei, porque eu sou, porque eu quero, porque eu exercerei a fisioterapia. E respondeu. Então nós precisamos ter esse sentido e observar melhor. E aqui não falo agora para os jovens, para nós mesmos. Para nós mesmos. Eu mesmo fui entrar para o mundo do direito já depois de, aspas, maduro, bem maduro, já quase caindo do pé. Eu optei. Fiz lá o curso de administração, o curso de história, depois, já agora, de madura que eu fui fazer o direito, redirecionei meu trabalho. Então são esses pontos, a gente passa aqui em encarnação tentando ajustar isso. E por que agora? Porque lá atrás não foi possível. Ótimo, agora foi possível, agora que eu digo há um tempo atrás, e fui fazer. Então pensemos nesse sentido, nessa escolha das provas. Nessa escolha das provas. Não interessa, ontem eu conversava com uma minha sobrinha, ela disse, eu já estou com, agora não me lembro a idade, 40 anos, 41, não sei. Ela disse assim, eu não sei se eu consigo fazer outro curso. Eu disse, ela foi com essa idade que eu entrei para o curso de Direito. Depois de passar por outros dois, de exercer minha profissão no campo da docência e da administração, e depois fui para o campo do direito, hoje exerço a advocacia. Mas a gente vai tentando buscar os pendores e os gostos. Continuo lá dando aula, continuo como professor? Sim, continuo.
porque eu gosto de ministrar aulas, eu gosto de trabalhar com as pessoas para desenvolver, todos nós, eu e ela, essas pessoas, o conhecimento, quanto eu aprendo lidando com os alunos, quanto eu aprendo dando aula. Por isso é que eu peço de tempos em tempos no curso de Direito para mudar a minha disciplina, para eu poder estudar outros campos do direito também. É esse campo, é esse processo. É o que está na questão 270. E aí eu faço uma sugestão para os jovens. Há um livro da psicografia de Raul Teixeira, pelo espírito Ivan de Albuquerque, que se chama Cântico da Juventude. Cântico da Juventude. E lá tem um capítulo, O Jovem e as Profissões. Sugiro a leitura desse capítulo. E já que vão ler esse capítulo no livro, aproveitem e leiam o livro todo. Porque tem diversos títulos. O jovem e a família, o jovem e as profissões, o jovem e a sexualidade, o jovem e o convívio social. Então sugiro a leitura. É um livro já escrito há mais tempo, por um espírito Ivan de Albuquerque, que desencarnou jovem e escreveu por meio da psicografia de Raul Teixeira. Cântico da Juventude, o jovem e as profissões. E aí serve para nós também, se nós quisermos transitar, redirecionar caminhos. Aqui eu vejo, desculpa, aqui não dá para, o nome fica junto, né? Fala assim, quando já está com 60 anos ainda, não sabe a que veio, embora tenha escolhido o curso, a gente está sempre podendo escolher. Vou dar outro exemplo, desculpe os exemplos pessoais, desculpe, mas é o que me vem à mente. Eu ministrava aula de ética na educação no curso normal superior. A época que criaram esse curso normal superior, né? Então eu dava a disciplina ética na educação, eu ministrava essa disciplina, ética na educação. E ali, eu conversando com as alunas, perguntei a uma aluna o que você gostaria, né? E ela falou, não, eu gostaria disso, daquilo e outro. E aí uma senhora, que à época entrou no curso com 70 anos, 70 e poucos anos, 72 anos, eu perguntei a ela, e a senhora, o que a senhora espera ao terminar o curso? 72 anos essa aluna, no primeiro período. Ela disse assim, bom, primeiro eu espero, palavras dela, primeiro eu espero estar viva para terminar o curso. E depois ela disse, e segundo, terminando o curso, eu quero trabalhar na educação. 72 anos. Eu achei super interessante. A hora que ela falou assim, não, primeiro eu quero estar viva para terminar o curso. Aí foi a gargalhada geral na sala. Mas depois ela foi dizer, mas concluindo o curso eu quero exercer, eu quero trabalhar na educação. 72 anos, estava no primeiro período. E junto com a prima, que tinha 68. A prima dela também fazia o curso. Prima ou irmã, agora não me lembro. Fazia o curso, 68. Então eu tinha ali duas alunas, uma com 68, outra com 72. E várias outras ali com a sua juventude. É esse o sentido. É esse ponto que a gente perceber. Sempre a gente pode redirecionar. Sempre. 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 É aquele campo, né? Se a gente pode escolher as provas depois de encarnado, são esses redirecionamentos. Eu aprendi muito. E tem um detalhe, viu, dessa senhora de 72 anos. Ela terminou o curso e entrou para o curso de psicologia, porque ela queria trabalhar na educação com mais formações, a psicologia e o normal superior. Depois que ela terminou o curso no curso normal superior, aí ela foi fazer psicologia. Vejam só. Então são esses pontos, são essas reflexões que nós precisamos fazer. São reflexões importantes para a nossa encarnação. Não existe hora para começar. Qualquer hora é hora. Qualquer momento é o momento. É isso. E a pessoa continua encarnada, já terminou o curso faz um tempinho, e continua encarnada e trabalhando na educação. Então, aquela frase que atribuem a Chico, muito interessante,
embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Começar agora e fazer um novo fim. Então, gente, vamos seguir, vamos trabalhar nessa encarnação, vamos torná-la útil, vamos nos tornar úteis às pessoas. Se bate aquele senso de, eu não estou fazendo nada por ninguém, comecemos a fazer então. Mas eu não contribuo com nada, comecemos a contribuir então. Comecemos. Não tem hora para isso, não tem idade para isso. A gente, com a idade, vai diminuindo um pouco as forças, mas a vontade não tem idade. O querer fazer não tem idade. A frase, pediram para repetir aqui, não é Emmanuel. Atribuem essa frase a Chico. Eu, particularmente, não posso dizer que ele disse, porque eu não vi ele dizendo isso, não li isso como... Mas atribuem a ele. Então, independentemente, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Ora, agora. É o agora. Não existe idade para agir, para trabalhar, dentro do limite das forças físicas. É o que está lá na lei do trabalho. Qual é o limite do trabalho? Eles dizem o limite das forças físicas. Pronto, limite das forças físicas. Olha aqui um exemplo da Sandra, né, dizendo, a minha sogra, como é que ela diz aqui? A minha sogra com 84 anos faz inglês. Legal. Isso é dar valor à vida, à encarnação. Isso é dar valor à encarnação, ok? Bom, vamos encerrar por aqui. Eu disse que talvez nós entraríamos no outro tópico, relações além-túmulo, acabou que o tempo ficou nessas 3 questões, né? Nós ficamos nessas 3 questões. Na nossa próxima live, nós vamos para relações de além-túmulo, né? Aqui a Janete diz aula motivacional. Veja, eu não sou da turma da autoajuda, não, daquele estilo, não, mas eu falo que, aliás, eu vou aproveitar esse gancho, motivação e incentivação são coisas diferentes. Se misturam, incentivar e motivar. O verbo motivar é um verbo pronominal reflexivo. Pronominal reflexivo, ou seja, eu vou conjugá-lo usando um pronome reflexivo para comigo. Então eu diria, eu me motivo, tu te motivas, ele se motiva, nós nos motivamos, vós vos motivais, eles se motivam. Ou seja, não é uma pessoa que me motiva, eu me motivo. A pessoa me incentiva. Eu incentivo. Então a pessoa me incentiva e eu me motivo. Porque motivação é pessoal. Motivação é o motivo que eu tenho para agir ou deixar de agir. Motivação é o que eu trago comigo, é o que eu quero. Então ninguém vai me motivar, as pessoas vão me incentivar. E aquele incentivo, com aquele incentivo, eu me motivo. Com aquele incentivo, eu me motivo. Então é preciso que entendamos isso. Nós somos os agentes motivadores de nós mesmos. Por incentivos diversos. Incentivos que vêm do mundo espiritual na forma de inspiração. Incentivos que vêm de pessoas. Incentivos que vêm de situações. E esses incentivos me permitem me motivar. Me motivar. Então nos motivemos. Nos motivemos para agir. Nos motivemos para viver aqui na Terra. Nos motivemos para isso. Incentivos, até as tribulações nos incentivam. Tem um brocado que diz, aquilo que não me aniquila me fortalece.
Aquilo que não me aniquila me faz mais forte, diz o Brocado. Pode servir de incentivo. Então pensemos nisso. Os motivos são nossos. Aproveitemos os incentivos que nos chegam para nos motivar. Ok? Sigamos. Na próxima semana, no próximo encontro, na próxima live, né? Pode ser que seja quarta, pode ser que seja domingo, eu disse na última live e repito agora, tem alguns agendamentos de palestras durante a semana que pode não conseguir, eu posso não conseguir fazer esse estudo na quarta. Estou tentando mantê-lo com garantia aos domingos. Às quartas nem sempre eu vou conseguir. Então, se conseguir, eu aviso, eu posto que na quarta teremos o estudo às 20 horas, eu postarei. Se não conseguir, se não postar, é que não teremos o estudo na quarta-feira, ok? Eu sempre deixo o domingo, estou tentando fazer de tudo na minha agenda para o domingo pela manhã eu estar sempre disponível para esse estudo. Agora, os outros dias da semana eu tenho os agendamentos das palestras, dos outros, minha agenda está cheia, está tomada, muitas pessoas até me convidam, eu digo, infelizmente não consigo atender o convite porque já estou agendado, então pode ser que eu não consiga fazer às quartas-feiras esse nosso estudo. Pode ser, eu tento, mas pode ser que não consiga. Então, até a próxima live, ou quarta ou domingo, ok? E aí nós começaremos, como eu disse já, eu não leio todas as questões, nós iremos para um outro tópico, que é o tópico Relações de Além-Túmulo, a partir da questão 274. A Valdirene pergunta aqui se hoje eu tenho uma palestra agendada. Tenho. Hoje, dia 24 de janeiro, às 17 horas, eu tenho uma palestra no Congresso Espírita de Uberlândia, virtual, que está lá na página da Rádio Fraternidade, do YouTube, Rádio Fraternidade. O tema, salvo engano, é uma frase de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se alguém quiser, fica aqui o convite, né? 17 horas, hoje, domingo, 24 de janeiro, na página do YouTube da Rádio Fraternidade. É o Congresso Espírita de Uberlândia, dessa vez de forma virtual, ok? Muito obrigado a vocês, um bom domingo a vocês, Deus abençoe a vocês, Deus abençoe as famílias, nossas famílias, e tenhamos um excelente domingo. Deus lhes pague pela atenção, Deus lhes pague por essa cordialidade de estar presente nesses estudos. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima live, se Deus quiser. Até.